pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz de Souza e a gente está indo para a nossa aula de número 3 para iniciantes. O tema da aula de hoje é cifra e posições básicas de acordes maiores. A gente vai trabalhar com as posições básicas de acordes maiores. Como assim posições básicas? A gente tem várias formas de fazer um mesmo acorde no braço do violão. Por exemplo, se eu penso em Dó maior, eu posso fazer desse jeito, posso fazer desse jeito, deste jeito, desse jeito, desse jeito. Então, por posições básicas, a gente vai falar das que a gente mais vai usar no começo, nas músicas mais simples. A maioria deles são acordes abertos, ou seja, quando a gente pressiona, a gente está aqui no começo do braço e a gente acaba sendo tocadas, né? Tanto notas pressionadas quanto cordas soltas dentro do acorde. Então a gente chama esse tipo de acorde aberto. E a gente vai aprender sem, por enquanto, sustenidos e nem bemóis. Ou seja, a gente vai aprender os acordes nas notas naturais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, maiores, todos eles, as posições deles. Esse é o tema da aula de hoje. A gente vai seguir nessa mesma linha de aula para os acordes menores numa próxima aula. Então a gente aprende essas posições hoje, a gente aplica elas em alguma música e aí a gente vai falar das posições para os acordes menores. Legal? Vamos começar? Para abrir o assunto de cifras, a gente já falou brevemente, mas agora a gente precisa começar a utilizar, a fazer a leitura da cifra de fato, porque por muito tempo vai ser o que vai ajudar a gente a tocar músicas. A ideia e a forma como eu gosto de pensar e como eu gosto de ensinar a música é que a gente aprenda a não depender de nada escrito e depender só do nosso ouvido. Mas até que a gente chegue nesse nível, até que a gente chegue nesse passo da nossa evolução, o uso de cifras, o uso de tablaturas, o uso de material escrito, visual para aprender é muito útil. Então, vamos recapitular o que significam as cifras. A cifra é quando a gente usa uma letra como um símbolo para representar um acorde ou uma nota. E por acorde, a gente está falando, eu posso usar uma letra para representar um Dó menor, um Dó menor com sétima. Então essa cifra, esse símbolo, ele vai representar todas as informações que eu preciso saber para executar aquele acorde. No caso dos acordes maiores, que são os que a gente vai trabalhar agora, a cifra é puramente a letra. Ela não é acompanhada de mais nada. Então você tem uma letra que representa o acorde maior. Vamos olhar na sequência Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, as posições dos acordes e as suas respectivas cifras. Então a gente tem o C, que equivale ao acorde de Dó, ou se isso estiver sendo usado num contexto melódico, é a nota Dó. E a nota Dó, lembrando, a gente vai poder encontrar também em vários lugares, mas C significa Dó. No contexto harmonia, acorde de Dó. No contexto melodia, nota Dó. Ok? E a gente posiciona, a gente já viu isso parabéns para você, mas só recapitulando. A gente está fazendo ele aqui com o dedo 1 na corda 2, o dedo 2 na corda 4 e o dedo 3 na corda 5. Se vocês olharem neste desenho, você vai ver que a gente tem o braço, é como se a gente estivesse vendo, olha só, o braço dessa forma aqui. Ó. Se você abaixar e olhar para o braço, ele começa da esquerda para a direita, da sua esquerda para a sua direita, e a corda 1 está em cima, a corda 6 está embaixo. Então esse desenho, esse gráfico, ele é exatamente dessa forma que você lê. Eu estou olhando da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então eu posiciono os dedos de acordo com o que está posicionado. Vamos lembrar que em música nada é preto no branco. O que eu quero dizer com isso? Nada está engessado. Você faz da forma que você conseguir fazer, que você conseguir executar e que for melhor para você. Ou seja, não existe posição correta dos dedos. Existe a posição que vai ser mais prática para você tocar e que vai te facilitar a fazer mudanças para os próximos acordes. Eu recomendo que esta seja a distribuição de dedos que você está usando, simplesmente porque eu já passei por esse estágio e já percebi
que para muitas das mudanças essa posição é mais confortável. Mas você tem total liberdade de experimentar novas formas de colocar os dedos para todos os acordes e ver como você se sente tocando as músicas, legal? O próximo acorde da sequência é o Ré, que é representado pela letra D. Esse é o som dele. E a gente está fazendo ele, no caso a gente está usando 3 dedos para fazê-lo. Dedo 1 na corda 3, nessa nota da corda 3. O dedo 2 na nota da corda 1 e o dedo 3 na nota da corda 2. Então, tocando da quarta corda para baixo, que aí é o que significa esse xizinho no nosso desenho, que é a corda que a gente não vai tocar. Olha só, é difícil se você fosse controlar, imagina que você está tocando uma música, você acertar só da quarta corda para baixo. Então você vai ter que desenvolver formas de abafar as cordas que não te interessam com a própria mão esquerda, a mão que está fazendo os acordes. No caso, por exemplo, do Dó, o meu dedo 3, ele está levemente, eu estou pressionando essa nota, mas ele está encostadinho, bem de leve, na corda 6. Isso faz com que essa corda 6 não produza nenhuma nota e eu consigo tocar sem preocupação. No caso do Ré, a gente não vai conseguir abafar, a não ser com o polegar. Se você conseguir, você vai fazer... olha só, você vai posicionar o seu acorde, você vai fazer isso aqui com a mão, ó, de forma que seu polegar está abafando a corda 6. Ou você não vai colocar esse polegar aqui, só que aí você vai ter que controlar onde você está acertando a sua mão. A corda 5, no caso desse acorde, ela não fica errada se você tocar. Ela não fica errada. Então se você acabar acertando essa nota, não tem problema. Mas é importante saber que quando a gente pensa na posição básica do Ré, é da corda 4 para baixo. Justamente porque, pensando na aula que a gente fez de encontrando notas, vamos lembrar o nome das cordas. Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. A quarta corda é justamente a nota Ré. E nas posições básicas de acordes, a gente sempre começa, a nota mais grave que a gente tem do acorde é a própria nota que dá nome ao acorde, a própria fundamental ou tônica. Essas duas palavras significam, é a nota principal, é aquela nota que dá nome àquele acorde. Todas as posições básicas começam o desenho, tem como nota mais grave a nota fundamental, a tônica. Olha só no Dó, corda Lá, que é a corda 5, um tom depois Si, meio tom depois, nota Dó, e é justamente essa nota que dá início à nossa posição, ao nosso desenho. No caso do Ré, corda 4. Agora o acorde de Mi maior. Esse acorde a gente está usando as 6 cordas, então não precisa se preocupar em abafar nada. E a gente está fazendo ele dessa forma. Esse aqui é o jeito mais confortável de você fazer o Mi maior. Mas depois eu vou fazer uma sugestão da gente trocar os dedos, só para você entender como é que esse instrumento funciona. Então olha só, a gente vai usar o dedo 1 aqui na corda 3, o dedo 2 na corda 5 e o dedo 3 na corda 4. Esse é o som desse acorde. Vou mostrar o desenho dele. Ok? No final, a gente vai repassar esses acordes no formato de exercícios. Por enquanto você tem o trabalho de memorizar onde ficam esses acordes. E aí a gente vai fazer uma prática de leitura de cifra mais mudança de acordes para você juntar toda essa informação. Legal? Agora olha só. A gente vai fazer uma pequena mudança nos dedos que a gente está usando para que a gente possa ir para o acorde de Fá. O Fá, o acorde de Fá, que é representado pela letra F, ele não tem uma posição própria. Ele vai usar o desenho do acorde de Mi para ser feito nessa posição básica dele, vamos colocar assim. Então para isso, olha o que vai acontecer. Vou pegar todas essas notas que eu estou pressionando no Mi
E eu vou pensar lá no que a gente estudou sobre encontrando notas. Dó, primeira nota, das notas naturais. Depois vem o Ré, que eu ando um tom para chegar até o Ré. Então eu vou pegar essa nota Dó aqui que a gente já descobriu na corda 5, casa 3. Ok? Dó. Para chegar no Ré eu teria que andar um tom, 2 casas. Para chegar no Mi, do Ré para o Mi, Dó, Ré, Mi, mais um tom, 2 casas. Do Mi para o Fá, a gente só anda uma casa porque a distância do Mi para o Fá é só meio tom, é um semitom, eles já estão pertinho. Ok? Seguindo esse raciocínio, se eu estou dizendo que esta posição é a posição de um Mi, o violão e a guitarra e o contrabaixo, os instrumentos que têm esse molde de casas, eles funcionam de forma que você pode repetir os desenhos ao longo do braço e você vai ter o mesmo tipo de acorde. Olha só, como assim tipo de acorde? Este Mi é um Mi maior. Se eu pegar ele, só essas 3 notinhas aqui, e trazer uma casa para frente, no raciocínio de que uma casa depois do Mi eu tenho Fá, esse acorde é um Fá. Então, Mi e Fá. Só que, quando a gente tocou esse Mi, a gente tocou as 6 cordas. A gente também tocou a corda 6, que é a nossa fundamental, a nossa tônica, Mi. A gente também tocou a corda 2 e a corda 1 abertas. Ok? Se eu quero migrar, se eu quero usar esse mesmo desenho para fazer o acorde de Fá, se eu só trazer as notas que eu estou pressionando, embora o som desse acorde é muito bonito, mas ele não é um Fá, porque eu não trouxe todas as notas que eu estava tocando uma casa para frente, eu só trouxe algumas. Isso vai gerar uma diferença dentro do meu acorde. O que eu estou dizendo é, a nota que estava solta na corda 6, na corda 2 e na corda 1 também precisam ir uma casa para frente. E é por isso que a gente usa a pestana. Olha só, agora ao invés de apertar com o dedo 1, 2 e 3, eu vou usar o dedo 2 na corda 3, o dedo 3 na corda 5 e o dedo 4 na corda 4. Então, ao invés disso, eu fiquei com isso. E eu vou avançar uma casa com esse novo desenho que eu fiz, com esses novos dedos. Porém, agora como o meu dedo 1 está livre, ele pode apertar, fazer a pestana na casa 1. E essa pestana vai justamente suprir a corda 6, a corda 2 e a corda 1. Então eu peguei essas 3 notas que estavam abertas, como se elas estivessem aqui na nossa casa 0 imaginária, e agora elas estão na casa 1. Portanto, se a gente prestar atenção, o acorde de Mi e o acorde de Fá, olha só, eu vou fazer uma pestana na nossa casa imaginária. Não tem uma casa aqui. Percebe que o desenho é exatamente o mesmo? Então, a gente faz o Mi nesse desenho porque é fácil, porque é tranquilo para as músicas que a gente precisa tocar. Mas pensar nele dessa forma ajuda a mudar para o acorde de Fá. E esse raciocínio, a gente vai estudar isso mais para frente, ele é aplicado para todos os acordes. Olha o que eu estou dizendo. Mi, andei uma casa, Fá. Depois do Fá, nas notas naturais, viria o Sol. Então eu posso fazer o acorde de Sol com esse desenho. Eu teria que andar 2 casas, porque de Fá para Sol é um tom. De Sol para Lá, mais um tom. Vou pegar o mesmo desenho, andei mais 2 casas. De Lá para Si, mais um tom. Isso significa que eu, com um desenho, eu consigo fazer todos os acordes. Mais uma vez, a gente vai estudar isso com mais calma, passando por todas as posições numa aula mais à frente. Mas você já pode pensar e tentar descobrir isso você. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e assim sucessivamente, fazendo um mesmo desenho. Fiz todos os acordes maiores. Agora a gente vai para o acorde de Sol. Sol maior bem tranquilo, a gente já fez em Parabéns para Você, a gente já fez em Asa Branca. E tem uma observação, se a gente olhar para o desenho dele, esse é o som dele, vocês vão ver que na corda 2 eu tanto coloquei
a bolinha branca do lado de fora, que significa que a corda é tocada solta nesse acorde, como eu também coloquei pressionado na casa 3. Por quê? Porque essas duas opções formam um Sol maior. As duas são um Sol maior. Só que um soa melhor para determinados tipos de música e o outro para outras, ok? Então, nossos dedos aqui no caso do Sol. Eu gosto de fazer, quando precisa dos 4 dedos, meio que não tem muitas outras formas de fazer, a gente vai usar o dedo 1 na corda 5, o dedo 2 na corda 6 e dedos 3 e 4 lá embaixo na corda 2 e 1, usando os 4 dedos. Quando a gente vai tocar o Sol com a corda Si aberta, com a corda 2 aberta, eu gosto de fazer dessa forma. Eu troco os dedos, eu não uso dedo 1, 2 e 4. Eu não só tiro o dedo 3, eu prefiro trocar os dedos, porque normalmente quando esse Sol aparece dessa forma, você tem acordes de Dó relacionados, então a mudança fica bem fácil. E você também tem passagens com o acorde Sol com sétima, que seria com esse dedo aqui. Então, no caso desse formato de Sol com a corda Si aberta, eu gosto de fazer com esses dedos. Não tem problema nenhum se você fizer assim. Ok? Agora a gente chega no acorde de Lá. O acorde de Lá, a gente está tocando da corda Lá, nossa tônica, nossa fundamental, para baixo. E o desenho dele é bem moleza, porque são 3 notas na mesma casa. Se você sentir um pouco de dificuldade para fazer ele, se você sentir que os dedos não estão entrando dentro da casa, olha como está posicionada a minha mão agora. Os meus dedos, eles estão na horizontal. Eu vou fazer esse movimento aqui com a minha mão, ó. Eu virei, eu fiz uma rotação com a minha mão para que esses dedos fiquem agora na vertical. Então, tá difícil de fazer o Lá maior. Minha mão tá toda dobrada. Olha só o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou puxando ela, movimentando ela para baixo para que os meus dedos fiquem mais alinhados dentro da casa, ok? E, sem segredo, dedo 2. Esse é um acorde interessante. Bastante gente, instintivamente, quando olha o desenho, né? Se você pegar o desenho, focar no gráfico aí, na cifra do Lá, a pessoa vai lá e usa dedo 1, 2 e 3. Mais uma vez, a gente não tem um jeito certo de pressionar. Você faz o acorde da forma que você se sentir confortável e que for praticável, que num contexto de tocar uma música, isso funcione. Mas por que eu recomendo que você não se acostume a fazer assim, e sim, ao invés de usar dedo 1, 2 e 3, usar os dedos 2, 3 e 4. O primeiro argumento é, quando você pensa na soma desses dedos, o dedinho costuma ser mais fininho. Então você ocupa menos espaço se você usar ele do que se você usar esses 3 dedos aqui. Segundo, essa posição com esses 3 dedos, ela fica num formato de mão que força um pouquinho mais essa parte aqui do seu braço do que com essa. Aqui eu consigo apertar, ó, inclusive, eu não estou nem pressionando ali atrás. Então a abertura da mão faz mais sentido assim do que assim. Faça esse teste. Agora, imagina que você está pegando alguma coisa assim e que você está pegando alguma coisa assim. Quando você faz essa pinça com o polegar e o dedo 1 e com o polegar e o dedo 2, qual você sente puxando mais aqui? E também porque, pensando em mudanças de acordes, este formato você precisa mexer mais a mão para fazer as trocas de acordes que você provavelmente vai precisar fazer, ok? Então fica essa dica de tentar fazer esse acorde com esses 3 dedos e não com esses 3 dedos, ok? Por fim, a gente chega no Si maior,
que tem a mesma ideia do Fá. Ele não tem uma posição própria. A gente vai roubar aqui a posição do Lá para fazer o Si. Então a ideia é exatamente a mesma, só que do Mi a gente andou só uma casa para chegar no Fá, porque de Mi para Fá, semitom. No caso do Lá para o Si, a gente já sabe que é um tom, ou seja, 2 casas de distância. Então a gente vai pegar esse formato e agora mais um argumento para usar essa posição de dedos. Porque para fazer um Si, ó, eu só puxei 2 casas para frente e pestana. E essa pestana está justamente aqui porque quando a gente tocava o Lá, a gente tinha a corda 5 e a corda 1 abertas. Então agora eu preciso 2 casas depois dessas notas pressionadas, já que eu andei 2 casas com o meu desenho. Importante, o Si, você não está tocando a corda 6. Então essa pestana não precisa vir até a 6ª corda. Você vai fazer mais esforço só. E com o próprio dedo 1, o próprio dedo da pestana, você pode pressionar essas notas e abafar a corda 6. A ideia é de se acostumar a posicionar a sua mão de forma que ela aperta o que interessa e lima o que não interessa. Então, na ordem, a gente tem Dó maior, Ré maior, Mi maior, todos maiores. Depois o Fá. Inclusive, cabe pontuar que quando a gente cifra, se é maior, tem só a letra, e você nem precisa falar que é maior. Se estamos tratando do contexto de acordes, já fica subentendido. Ah, esse é um Mi, esse é um Sol, esse é um Dó. Só é importante saber se você está falando de acordes ou se você está falando de notas. Então, estávamos no Fá. Essa já é uma forma de treinar. Você pega todos eles, toca, para e mudou, para e mudou. Isso bem lentamente, para caso você ainda esteja com dificuldade em fazer algum desses acordes. Sol, depois Lá maior, depois o Si maior. Interessante aqui observar o seguinte, estou no Lá, né? Para ir para o Si eu não preciso fazer isso, ó. Tirar a minha mão e montar o acorde de novo. Eu posso abrir o mínimo possível só para me locomover, mas eu não preciso desmontar todo o acorde para montar de novo, isso me poupa tempo. Então, se você já decorou as posições dos acordes, já anotou, já decorou, segue no vídeo. Se não, dá uma pausinha, guarda essas posições, memoriza elas, porque a gente vai fazer um exercício agora. E esse exercício vai ser, de forma a gente acostumar rápido com as letras que simbolizam cada acorde, e de quebra, treinar a mudança de uma posição para outra, o nosso exercício vai ser, a gente vai fazer da forma como eu fiz aqui. Por exemplo, eu vou pegar 2 acordes, Dó e Lá maior. E aí eu vou tocar ele pensando em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então você toca o acorde, ele dura 2 tempos, você para e esse tempo você muda para o próximo. Só que isso vai ser assim, eu vou contar 1, 2 e no terceiro tempo vai aparecer uma sequência de acordes para você fazer. A gente vai fazer isso devagar e depois mais rápido. Então você só vai descobrir a sequência que você vai ter que fazer na hora. Ela vai aparecer, a gente começa devagar, depois acelera. E a gente vai fazer esse exercício com vários acordes. Então, bom exercício e até a próxima aula.